Você conhece o cheiro da morte? Não estou falando daquele conceito poético de fim da vida, mas do cheiro real, físico, adocicado e insuportável de um corpo que já começou a se desfazer. Esse era o meu ambiente de trabalho. E quando me chamaram para ir até Betânia, eu sabia exatamente o que encontraria: choro, desespero e a tarefa pesada de selar o fim de uma história. Eu sou um homem prático. Ganho a vida lidando com pedras e túmulos. E para mim, quando a pedra rola para fechar a entrada, acabou. Não existe volta, não existe esperança, apenas o silêncio frio da terra. Mas aquele dia em Betânia tinha algo diferente. Uma tensão no ar que eu nunca tinha sentido antes. Já faziam 4 dias que Lázaro estava lá dentro. 4 dias. Qualquer pessoa com o mínimo de juízo sabe que no 4º dia a decomposição já tomou conta e a identidade da pessoa se perde para a podridão. Eu estava lá, parado no canto, observando as irmãs Marta e Maria, destruídas pela dor, mas também vi a revolta nos olhos de alguns. Diziam que um tal de Jesus, um mestre que Lázaro amava tanto, tinha demorado propositalmente. E eu, na minha ignorância, pensei, se ele fosse realmente quem dizem ser, não teria deixado o amigo morrer. Talvez você que está me ouvindo agora já tenha pensado a mesma coisa sobre a sua própria vida. Talvez você tenha um sonho, um projeto ou até um relacionamento que já morreu, já foi sepultado e, honestamente, já começou a cheirar mal. E você se pergunta, onde estava Deus quando tudo desmoronou? Se você já sentiu essa angústia de achar que o socorro chegou tarde demais, clique no botão de curtir agora mesmo, porque o que eu vi acontecer diante daquele buraco na rocha vai mudar a sua definição de fim. A multidão se agitou quando ele chegou. Eu esperava ver um rei, um general, alguém com postura intocável, mas vi um homem coberto pela poeira da estrada, com o rosto marcado por uma tristeza profunda. Ele não foi direto ao túmulo fazer um show. Ele parou para chorar. Aquilo me confundiu. Se ele tinha poder, por que chorar? Se ele não tinha poder, por que vir? Foi ali que eu entendi a primeira lição que mudou minha vida. Ele não chora por fraqueza. Ele chora por conexão. Mas o clima mudou drasticamente quando ele se aproximou da rocha que eu tinha ajudado a colocar. O silêncio era absoluto, exceto pelo soluçar de Maria. Ele olhou para a pedra, aquela barreira imensa que separava os vivos dos mortos, e deu uma ordem que soou como loucura aos meus ouvidos: tirem a pedra. Eu gelei. Marta, a irmã, gritou o que todos nós pensávamos: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Ela estava tentando proteger a dignidade do irmão e, sinceramente, proteger o próprio Jesus da vergonha de expor um cadáver podre. Quantas vezes nós fazemos isso? Tentamos manter a pedra no lugar para esconder as áreas mortas da nossa vida, com medo de expor a nossa vergonha diante de Deus. Eu e os outros homens nos aproximamos da pedra com relutância. O peso daquela rocha era imenso, meus músculos queimavam enquanto empurrávamos, e o meu maior medo não era o esforço físico, mas o odor que sairia lá de dentro. Eu prendi a respiração, esperando o pior. A pedra rolou com um som grave, raspando no chão, abrindo a boca escura daquele sepulcro. E foi aqui que aconteceu algo que a maioria das pessoas ignora quando conta essa história. Não houve um ritual mágico, não houve fumaça ou trovões. Jesus apenas levantou os olhos para o céu e agradeceu. Ele agradeceu antes de ver. Agradeceu no meio do cenário de morte. E então, com uma voz que não parecia vir apenas da garganta, mas das entranhas da terra, ele gritou: Lázaro, vem para fora. Aquele grito arrepiou cada pelo do meu corpo. Não foi um pedido, foi uma intimação. Foi como se a própria morte tivesse recebido uma ordem de despejo. Houve um momento de silêncio torturante. Eu olhava para a escuridão do túmulo, cético, pensando que nada aconteceria e que teríamos que lidar com o constrangimento de fechar
tudo de novo. Mas então eu ouvi um som de arrasto, o som de tecido roçando na pedra. O meu coração disparou. Da escuridão, uma figura começou a se formar. Não caminhava com facilidade, porque estava com as mãos e os pés atados por faixas de linho e o rosto envolto num lenço. Lázaro apareceu na entrada, piscando contra a luz do sol. Vivo, não um zumbi, não uma assombração, mas um homem vivo, respirando. O cheiro de morte tinha sumido. Eu caí de joelhos. A pedra que eu achava que protegia-o, morto na verdade, estava impedindo o milagre de sair. Naquele momento, minha lógica humana foi destruída. Eu percebi que, para aquele homem, a morte não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Eu vi as faixas caírem, vi o abraço das irmãs, vi o choque e o terror se transformarem em uma alegria que o livro de Salmos descreve bem quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquela foi a minha manhã. Eu fui contratado para fechar um túmulo, mas acabei abrindo a porta para a vida eterna na minha própria mente. Eu aprendi que não importa o quão irreversível pareça a situação, não importa se já se passaram 4 dias, 4 meses ou 4 anos. Quando a autoridade da vida fala, a física, a biologia e o tempo têm que obedecer. E aqui está a verdade oculta que eu carrego comigo desde aquele dia. Jesus não pediu para remover a pedra porque ele precisava de ajuda. Ele podia ter desintegrado aquela rocha com uma palavra. Ele pediu para nós removermos a pedra porque a fé exige participação. O milagre é dele, mas remover o obstáculo da incredulidade é nossa responsabilidade. Talvez hoje Jesus esteja parado diante da área mais dolorosa da sua vida, aquela que você trancou e disse, aqui não tem mais jeito. E ele está te dizendo apenas uma coisa, tire a pedra. Pare de dar desculpas sobre o cheiro, pare de justificar o tempo que passou. Apenas obedeça e role a pedra da dúvida. Se essa história fez o seu coração acelerar e você sente que precisa dessa mesma autoridade sobre os problemas que te cercam, eu quero te convidar a fazer parte dessa nossa comunidade de fé. Não deixe esse sentimento passar. Inscreva-se aqui no canal, porque a nossa missão é desenterrar essas verdades que fortalecem o espírito. E eu quero te desafiar a um ato de fé agora. Comente aqui embaixo a frase, remova a minha pedra. Escreva isso como um decreto, autorizando Deus a entrar nessas áreas mortas da sua vida. A sua participação aqui não é apenas um número, é um sinal de que você está pronto para ver o impossível. E, se você quer entender como esse mesmo Deus cuida da escassez financeira, transformando o pouco em muito, tem um vídeo aparecendo na sua tela agora sobre a multiplicação dos pães que complementa perfeitamente o que vivemos hoje. Clique lá e continue essa jornada comigo.